Góes Podcast está de volta e hoje eu vou trazer não só um assunto, como uma pessoa e um profissional que tem feito parte aqui dos nossos dias, da nossa jornada, e eu vejo tanto valor na trajetória dele, tanta inspiração. E para você que está aí recomeçando, para você que está aí olhando para uma nova fase da sua vida, para você que passou por uma ruptura num relacionamento, que busca empreender, que busca de alguma maneira se dar uma nova chance, eu tenho certeza que a fala dele vai te ajudar. Sabe que ao longo do Juliana Góes Podcast eu trouxe já profissionais brilhantes, pessoas incríveis e inspiradoras, mas eu percebi que faltava um empreendedor aqui sentado com a gente. Creio que em breve pode vir ocupar esse lugar, mas hoje eu quero que vocês conheçam um pouco da história do Abner Rico. Ele é fundador da Invista Inteligência Imobiliária aqui em Santos e faz um trabalho muito disruptivo e muito diferenciado. Ele é ousado, ele é fora da curva e ele vai inspirar a gente. Se você é novo, se você é nova, nesse episódio, vamos combinar aqui uma coisa. Toda segunda-feira, às 18 horas, tem um novo episódio no ar. A gente está com um novo dia, novo horário, então venho aqui relembrar vocês que toda semana tem um novo programa. E mais um grande detalhe. Se inscreve, avalia o podcast e se essa mensagem de alguma maneira contribuiu para você, para sua jornada, ou vai ser contribuição para alguém que você gosta, para alguém que você conhece, lembra de compartilhar depois. Então hoje a gente fala de recomeço, de empreendedorismo, a gente fala de um grande solucionador, porque na minha visão, empreender é solucionar algum problema, é levar solução para a vida das pessoas. E Abner, que bom ter você aqui no Juliana Góes Podcast, é uma honra, a gente já esteve juntos lá na Invista, em várias ocasiões, desde quando eu fui vender imóvel, quando eu fui comprar imóvel e agora que a gente tem um projeto juntos, que é o Lar Invista, que eu agora voltei a ser apresentadora, viu gente? Eu ia falar empreendedora não, empreendedora é ele. Eu voltei a ser apresentadora porque até isso ele solucionou. É um cara tão empreendedor, tão solucionador, que ele ficou sabendo que eu gostaria de voltar a apresentar um programa e agora eu tenho um programa junto com eles, dos lares mais desejados aqui da nossa cidade maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Abner. Obrigada por estar aqui com a gente, por trazer a sua história. E que alegria, né? Porque você não é de Santos. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. Não sou de Santos, não sou. Sou nascido e criado em Santana, Zona Norte de São Paulo. Típico paulistano. Inclusive eu nasci na Beneficência Portuguesa, na 23 de maio. Conheci Santos em 2004 e moro aqui desde 2012. Mas é interessante essa história, isso que eu quero que vocês peguem esse ponto, tá? O Abner estava me contando que, empreender nunca foi a sua primeira opção e que Santos não é a sua cidade natal e também não estava no seu radar, né? Como um paulistano, praia para você era litoral norte, como para muitos. Santos estava ali meio de escanteio, mas a vida trouxe ele até aqui e você soube entender esse chamado, essa oportunidade. Como que o Abner de hoje em dia olha para esse Abner de 2004? Foi isso? Quando você veio pela primeira vez para cá? Ou 2014? Não, morando fixo 2012. 2012, mas frequentando Santos desde 2004. Pingou aqui. Qual a diferença na mentalidade? Porque quando você veio para cá foi por outras razões e você não tinha ali uma intenção de ficar. Como que o Abner de hoje enxerga quais foram as suas qualidades, as suas competências, os seus pontos fortes que te fizeram enxergar que aqui era o lugar em que você ia dar a virada na sua vida? Como foi esse despertar para você? Então, eu acho que algum ancestral meu de alma era de Santos, porque tudo em Santos para mim sempre deu muito certo. Tá? Olha que interessante. E eu comecei em 1999 como corretor de imóveis, porque meu pai era vendedor de imóveis para escritório e eu tinha um tio que mexia com imóveis e eu achava fantástico essa rotina. Naquela época tinha um programa que passava na TV de um corretor de imóveis americano que atendia os clientes de pijama de seda. Era muito engraçado. E aquilo, de alguma forma, me inspirava. E eu liguei pro meu padrinho e comecei na empresa dele em Alphaville, de 99 a 2004. E eu me apaixonei pelo ofício e pela profissão.
Durante os 5 primeiros anos eu paguei para trabalhar, é uma profissão difícil, que tem várias complexidades e tal, Uhum. mas eu amava o que eu fazia. Se conectar com pessoas, conhecer imóveis, o quão é importante na vida de uma pessoa o imóvel que ela adquire, o que ela aluga, o que ela escolhe como morada. A ambiência, sabe, Abner? Na PNL a gente aprende isso, o poder do seu ambiente físico. Ele tá ali na base de uma pirâmide, refletindo o que vai vir depois, refletindo seus comportamentos, refletindo a maneira como você vai se sentir, a maneira como você vai desempenhar os seus papéis. O papel da ambiência é essencial. E às vezes quando a gente fala de ambiência, a gente pensa nos nossos amigos, nos colegas de trabalho, no ambiente de crescimento ou da espiritualidade. Mas o seu ambiente físico é extremamente importante porque você vai desempenhar na sua vida. Você sabia disso? É. Você sabe em algum aspecto, né? Hoje, dia 4 de outubro, eu vou fazer 40, né? Então hoje, olhando para a trajetória, eu entendi que Deus estava me preparando para ser empresário e eu não sabia, Uhum. me permitindo ter muitas horas de voo, né? A minha história, ela tem muito fracasso, venda perdida, negócio que não deu certo, muita luta, assim, muita provação e depois eu liguei os pontos, né? Tá. Eu liguei os pontos. E eu fui criado num ambiente profissional sempre de muita dificuldade, assim. Isso me deu uma base para depois, quando eu montei meu negócio, ser extremamente didático, né? Porque o meu papel dentro do meu negócio é formar corretores, né? Formar vendedores. Então isso me deu esse processo empírico, assim, me fez, me levou para o ensinar, né? Que é sempre que eu gostei. E aí eu fiquei lá de 99 a 2004, depois eu fui trabalhar numa empresa grande em São Paulo, e eu me lembro que naquela época eu era um mero corretor, Uhum. e eu já ajudava bastante os meus amigos, né? Sempre fui uma pessoa extremamente observadora, né? Observava, analisava, procurava entender, e aí foi isso. Mas assim, fui um corretor campeão, tive bons resultados, mas eu não formei patrimônio, assim, não fui um corretor. Muita gente às vezes fala assim: nossa, aquele rico lá da nossa época virou lá em Santos, sério? Mas As pessoas duvidavam muito de você? duvidavam porque eu sempre fui aquele cara que na escola passava raspando, Tá. estava sempre de recuperação, dependia do conselho de classe, esse tipo de coisa. E depois eu fui descobrir que eu era muito ansioso, né? E essa trajetória toda, ela só deu certo por causa de autoconhecimento, né? Você duvidava muito de você? Sempre duvidei. Mas As pessoas não veem isso. é engraçado porque a minha mãe é minha melhor amiga. Às vezes ela fica chateada, mas a gente entende que foi um processo que a gente tinha que viver junto. Eu fui uma criança muito pressionada, né? Muito pressionada, tinha muita expectativa. Naquela altura do campeonato ainda não tinha nenhum filho que tinha feito curso superior e tal. Eu não me formei, né? Deixar claro que eu não faço apologia a isso, é a minha história. Uhum. Então, sempre muito ansioso, sempre muito agitado, mas sempre assim, apaixonado pela profissão que eu escolhi. Eu nunca tive essa dúvida de profissão. Ok. Tinha todas as outras, exceto essa. Eu acho importante trazer isso, porque quando a gente vê uma história de sucesso, a gente não tá vendo os percalços, a gente não tá vendo quanto que essa pessoa internamente tava ali fazendo, batalhando, testando, se permitindo, mas estava ali com 1000 dúvidas, como eu já tive. Então, eu acho importante trazer esse ponto do comportamento, dos seus desafios, da sua ansiedade, para mostrar que é possível. De que maneiras, Abner, você conseguiu amenizar essa ansiedade? O que te ajudou? Porque assim, hoje você é dona de uma empresa que faz um baita barulho aqui em Santos, que fez, criou uma nova cultura para um corretor de imóveis. Eu vejo que é muito diferente de tudo que eu experienciei. Eu já vou contar como que eu descobri isso na prática, tá? Porque eu caí meio de paraquedas lá na Invista quando eu estava procurando o meu próximo imóvel. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu autocuidado, o que te ajudou
a hoje estar à frente de tantas pessoas num negócio, fazendo um trabalho relevante, sendo um líder que inspira, porque eu entendo que a ansiedade pode ser um grande limitador da nossa saúde mental e das nossas competências também. Porque se você está naquele fluxo gigante te consumindo, você não está performando tão bem, o foco não é igual, o seu cansaço depois é muito maior. Como que você conseguiu encontrar, vamos dizer assim, as suas zonas de descompressão para lidar com isso? Ah, eu não sei se é uma zona de descompressão, mas assim, eu cheguei no fundo do poço daquela situação, né? Então, em 2012, em 2011, eu tinha acabado de casar. ah, eu levei a minha esposa para São Paulo e ela não se adaptou. E naquela época eu era corretor autônomo e as coisas não iam muito bem. E eu estava me sentindo mal de não deixar ela satisfeita e também de não estar performando. E aí eu me rendi, né? Me rendi. Tá bom, eu me rendo. Vamos para Santos. E me abri pro novo, né? Confiei no passo e que o caminho ia aparecer. Até então eu acho que eu era muito apegado em ficar me comparando, olhando pro cara que deu certo. Porque se você parar pra pensar, hoje os filhos de Santos, vamos chamar dos filhos de Santos, eles se preparam para trabalhar e morar fora, né? É verdade, acontece Eu muito. vim para cá com 30 anos, né? Uhum. E dei super certo. Então, eu acho que é tudo sobre você, né? É tudo sobre você, sobre o que você cria para você, o que você imagina para você. Então, com essa consciência, eu vim para Santos, me abri para o novo, e eu, por mais que eu não tivesse resultado à altura do que eu achava que sabia, eu pensava assim, pô, pouco que eu sei, eu vou tentar criar um atalho, uma facilidade para quem escolher trabalhar comigo e percorrer. E é engraçado porque às vezes acontece uma coisa muito curiosa lá na Invista. A gente vende mais de 800 imóveis por ano, e às vezes eu de fato não sei onde é o imóvel, porque esse não é meu trabalho. Meu trabalho sempre foi olhar para as pessoas, né? Sim, e eu até ia Lembra aquele dia perguntar que você isso, estava lá, tem que a gente até chamou o como? Cauê? Foi. Então o meu trabalho sempre foi olhar para as pessoas, olhar para os corretores, formá-los, ajudá-los, passar um pouco da minha experiência, servir o máximo que eu podia, fazer ele ganhar dinheiro, fazer ele ter força para ficar numa profissão tão difícil, tão desafiadora. Então, quando eu me conectei com esse meu propósito de vida, com essa minha missão, as coisas aconteceram para mim. Então, é, eu acredito que o nosso universo é regido por leis espirituais, assim. Então, eu tô mais nessa pegada. Tô mais nessa. Conectado para Eu tô. receber. O nosso projeto, ele desde o início, ele foi extremamente compartilhador, né? A gente sempre entregou expertise e transferência de know-how completa. Assim, eu sou de uma época, talvez você seja também, a gente pegou o final daquela era de cercear conhecimento, né? O conhecimento, ele sempre ficou retido na mão de poucos, né? É. Hoje, uma pessoa curiosa, observadora, que tem vontade de melhorar de vida, ela aprende muito mais rápido porque ela só precisa ter internet, né? Então, hoje... Então foi isso que a gente fez. E aí a gente criou esse espaço aqui dentro de Santos e se conectei com as pessoas certas, né? Criamos uma super equipe, né? Eu acho que o sucesso de uma empresa é criar uma super equipe. Só que o desafio é diário, né? Então foi isso que aconteceu, assim. É muita coisa que aconteceu, você resumiu, e eu queria que você trouxesse, Abner, quando você fala de equipe, que você sempre olhou para as pessoas, às vezes quem tá aqui ouvindo, assistindo a gente, não tem uma equipe, mas tem uma família para ser liderada, né? Tem ali as pessoas que estão sob os cuidados, tem ali as convivências. Quais habilidades que você enxerga que são importantíssimas para a gente nutrir nas pessoas importantes para nós? Seja um time profissional, seja uma rede de apoio. O que é que está faltando? Porque
Eu vejo eu tenho um negócio infinitamente mais enxuto que o seu, e às vezes eu tenho essa dificuldade de gerenciar as pessoas, né? Como que eu faço essa pessoa se sentir bem no papel que ela tem? Como eu faço para abrir espaço para ela se sentir ouvida, se sentir vista? Eu tô aprendendo, então quando eu tô te perguntando isso é porque eu tô precisando aprender também. Como cuidar das pessoas? Você cuida, né? Eu acho que o melhor que uma relação pode entregar acontece no ambiente de intimidade, né? Então, eu já falei isso várias vezes, tem gente que não entende. É, não tem como você se conectar de verdade sem intimidade. Então, eu acho que se você tem intimidade com os membros da sua família, com as pessoas que você trabalha, você cria um bom ambiente De, para aquela de, relação florescer. de proximidade, É, de conexão, né? e aí eu acho que tem que ter. Todos nós somos sombra e luz, né? A gente procura muito a luz, mas eu acho que a vida é sobre trabalhar as sombras, né? Totalmente. Então, se a gente trabalhar as sombras juntos, criando intimidade, real conexão, a gente vai estabelecer uma relação de confiança. Porque eu vejo que lá dentro do seu time existe muita fidelização mesmo, né? Quem tá lá é muito fiel à Invista, é muito fiel ao que foi criado, né? As pessoas estão com você há anos, tem um grande time. E eu acredito muito nisso, que quando a gente se coloca num papel de se importar com o outro, e se importar genuinamente, porque muitas vezes a gente fica só na superfície, né? Ai, como você tá? Como tá a família? Não, mas você tá com a cabeça lá em outro lugar. Ouve essa pessoa, olha no olho. O que que ela gosta, né? Imagina que você saiba o que seus colaboradores gostam, os interesses, os sonhos, né? Uma vez a gente falou sobre isso. Você conhecer o sonho ali do outro, quais são as metas, os objetivos dele, de que maneira a gente pode fazer com que isso aconteça? Seja dentro de casa, dentro da empresa. E muitas vezes a gente está ocupado demais, ou a gente está preso nas nossas ideias, a gente está preso na nossa ansiedade, a gente não está, de fato, dando pequenos momentos de abertura, de criação de vínculo, dessa intimidade, dessa proximidade, que acontecem no contexto diário, né? Às vezes ali você vai pegar um café, olha nos olhos dessa pessoa, interage com ela. Se você me perguntar, eu sei os sonhos do Marcos, do porteiro aqui do prédio. Ele tem. Porque às vezes que eu tô esperando, às vezes eu chamei um carro no aplicativo de mobilidade, tô lá esperando. Oi, Marcos, e aí, tudo bem? Eu sei como é a família dele, os sonhos dele, que ele tá fazendo faculdade, que ele tá se formando, que às vezes ele tá ali, né, carregando um monte de vontades. E isso acontece em fragmentos do dia a dia. Que eu acho que a gente não tem se permitido mais, a gente tá muito apressado, muito ocupado. E quando não tá aqui, o olho no olho tá aqui, o olho na tela demais, né? Como que você cria esse ambiente de bem-estar, assim, tanto para você quanto para a galera da empresa? Porque vocês celebram muito, né? Vocês têm essa coisa da celebração, de comemorar, e eu acho isso super importante, porque é uma validação do trabalho que está sendo feito, né? Eu acho que a melhor forma de você ter sucesso exponencial é você genuinamente gostar de ver as pessoas ao seu redor terem sucesso. Então, só que eu acho que a gente vive uma época assim, as últimas 10 pessoas que eu conheci nos últimos 2 meses, elas só falam de si, é um padrão, né? Ninguém tem interesse de se conectar com as histórias das pessoas, de fazer perguntas. Só que as pessoas nunca estiveram tão carentes. As pessoas nunca foram tão, vou usar um termo perverso, manipuláveis, na real. Então, eu acho que a internet, a rede social, esse tipo de coisa, universalizou a informação, ok. Mas acho que tem que ter um filtro. Então, e assim, esse projeto, tudo que acontece na vida da gente, o melhor ambiente no lar, tudo isso, ele precisa de uma base de saúde mental, né? Precisa, sem dúvida. Então, o nosso negócio, eu sempre me preocupei, eu fiz vários ciclos, eu faço vários ciclos de palestras lá. Já levei profissionais, por exemplo, que ensina quem está ganhando dinheiro a cuidar do dinheiro, autocuidado, psicólogo, esse tipo de coisa, né? Eu particularmente
faço trabalho terapêutico há muitos anos e acho que isso me ajudou bastante a ser um líder melhor. E acho que ser um líder melhor é assim, o que eu tenho que melhorar? Porque a liderança é sobre dar exemplo, né? Então você vai dar exemplo pro teu filho, vai dar pros seus filhos, vai dar exemplo pro teu cônjuge e vai dar exemplo para as pessoas que trabalham para você. Então você precisa ser essa evolução que você fala, né? Você precisa. E esse é um caminho longo. Esse é um caminho longo, longo, longo. Todos nós estamos só começando. E, Sempre vai ter o que é, melhorar. então, eu sempre olhei para o meu negócio com esse viés. Ou seja, a receita para quebrar, né? Porque pô, era só idealismo, era só as coisas do jeito que eu achava que tinha que ser, porque eu sou do final de uma geração que tomava muita porrada, né? E porrada não resolve mais. Não vou dizer que de vez em quando eu não dou, mas porrada estratégica. E foi. Então, encontrei essa galera que acreditou, né? Confiou. Sim, que abraçou, vestiu a camisa. Mas liderar só que você também tem que estar preparado para elas saírem também, né? Então, esse processo a gente tem que ter ele. Então, Caramba, o deixar ir, né? Você falou de tem. desapego ali mais cedo. Fala mais um pouquinho sobre isso. Como é quando você já se adaptou, já se acostumou, pode contar, mas essa pessoa tá recalculando a própria rota, né? Como faz? Como fazer? Eu acho que o desapego ele é da nossa natureza. Você nunca vai perder ele. E acho que ele você tem que estar alicerçado numa boa base espiritual. E uma boa base espiritual requer autoanálise diária. É a única forma de você não ceder ao apego. Porque é normal a gente se apegar. Talvez, eu não sou cientista, né? Deve ser até um traço que a gente tenha fisiológico, talvez. E você tem que entender que as pessoas, você é meio, né? As pessoas vão passar por você e uma coisa que eu aprendi, eu passei pela tua vida, eu deixei algo de positivo. Uhum. Então, se eu deixei algo de positivo, ainda que você não queira, lá na frente eu vou colher dividendo da tua bênção. Eu acho que isso é uma forma legal de pensar. Quando você... o problema do compartilhador é entender que não necessariamente as pessoas vão reconhecer isso. Mas é outro plano que reconhece, é outra coisa que vai reconhecer. Eu acho que a gente concentra as nossas expectativas nas pessoas e às vezes a gente tende a esquecer de que a vida devolve, Deus devolve, o universo devolve. Aquilo que a gente está criando vai voltar de outras maneiras, mas vai voltar. E a gente só espera ali das pessoas que elas sejam gratas, que elas estejam ali, que elas retribuam, que elas honrem. Mas se a gente fez um bom trabalho, eu concordo com você, vai voltar. E aí entra a parte da fé mesmo. E para qualquer esfera da vida, inclusive de um negócio, eu acho que tem que ter em algum aspecto ali essa fé fazendo parte, porque tudo ensina. Eu Tudo acho que mais ensina. difícil que desapegar, honestamente, que aí vem, é o perdão, né? A gente tem que perdoar. Perdoar, liberar, deixar. Eu acho que perdoar é mais difícil que desapegar. Rico, eu percebi aqui na sua fala, em alguns momentos da nossa conversa que eu quero colocar aqui para quem está com a gente, os pontos importantes que você trouxe. Um deles, o perdão. E a gente não está sabendo perdoar, especialmente a nós mesmos, pelos nossos erros, pelos nossos tombos, pelos nossos fracassos. E uma coisa que eu gosto muito de colocar para as minhas alunas, nas minhas jornadas, é de que o auto-perdão é essencial, porque o auto-perdão te tira do lugar da vítima e te coloca no lugar do protagonismo. Enquanto você se sentir uma vítima da vida, das circunstâncias e de si, dos seus erros, caramba, você está se aprisionando num nível muito profundo. Mas quando você entende que tudo tem valor, né, que nem a gente falou agora, tudo ensina. Se você consegue aprender com aquele momento baita desafiador, com aquele momento difícil, doloroso, você vai exercer algum protagonismo. E o perdão tá aí, em você saber que tá tudo bem, que aquilo faz parte, que aquilo, de uma forma ou de outra, é bom pra você. Mas é um processo. Outra coisa que você trouxe, dar uma chance. Você deu uma chance pra Santos.
você deu uma chance para sua carreira, você deu uma chance para você mesmo quando você duvidava de si. Isso te fez seguir em frente. Você é muito observador. Então foram as coisas que eu anotei aqui. Ser observador, se dar chances e saber perdoar a si e aos outros. Para você refletir na sua vida hoje, de que maneira que esses pontos, eles se entrelaçam com a sua própria história ou eles poderiam te ajudar a reescrever a sua própria história. Mas agora eu vou fazer uma vírgula aqui com você, Abner. Por que Abner Rico? É seu nome artístico. Da onde veio o Rico nisso tudo? Tem alguma história curiosa pra gente? Então, em 2004, eu fui trabalhar numa empresa grande do segmento que tinha esse lance de usar nickname, né? Ah, sim, acontece muito, né? Eu tenho a mãe de uma amiga, ela trabalhava em São Paulo, e o nome dela é Ana Lúcia. Mas dentro da corretagem de imóveis era outro nome, o nome dela. Porque eles costumavam usar só um primeiro nome, assim, não era nome e sobrenome. Eu lembro que era outro nome que ela tinha dentro da empresa, eu achava curioso isso. É algo parecido? Não, e naquela época, hoje não existe mais isso, né? Ninguém liga mais pra ninguém, manda um WhatsApp, né? Naquela época tinha muita oferta ativa por telefone e Abner era um palavrão, né? Abner começou a ser mais conhecido depois daquele filme Doce Novembro e tal. Abner, o pessoal não entendia. E aí, no dia que eu entrei, o dono do nome Rico saiu. Ah, E eu naquela época, eu era eu tinha uma cara de menino assim, não tinha nem barba. o Rico saiu e você chegou E eu tinha as você. bochechas bem vermelhas, assim. Aí a minha gerente na época, Larissa, falou assim: não, você lembra aquele riquinho do filme lá? Que Ah, aquele filme tava em mentira! moda ainda, né? Aham. É. E É muito a nossa infância, o é, Riquinho. aí pegou o Rico, e o Rico, ele sempre foi muito estratégico no telefone, né? E, e aí ficou Abner Rico, sempre gostei da sonoridade dele. Agora você pode, né, você pode mudar no cartório agora, né? A partir do ano que vem, do ano passado, teve essa lei. Não é o caso, mas o Abner Rico pegou e faz parte da minha identidade. Sim. E era pra ter sido, né? Então, Cara, o Rico saiu e chegou o verdadeiro Rico. é. E, Muito bom. então foi isso que aconteceu. E também acho que deu sorte, né? Você acredita em sorte? Você fala de sorte bastante. O que é sorte pra você? Porque não é acreditar em sorte, né? Mas qual é a definição de sorte pro Abner Rico? Eu acho interessante Não, entender. eu acho assim. Eu acho que você. Se você olhar para. O que mais se parece com o comportamento de Deus? A natureza. Olha para a natureza. Sim, sem dúvida. Né? Então, é muito sutil o caminhar, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu não tinha carro, não tinha dinheiro em 2011. Aí eu estava rodando por Santos, recebi uma ligação de uma pessoa que precisava de um AP em São Paulo. Fui lá, vendi para essa pessoa, consegui comprar um carro. Aí eu fui tomar um café aqui numa padaria. Conheci um cara que tinha um filho que precisava de um conjunto comercial. Liguei para uma pessoa, aluguei esse conjunto comercial. E aí, com esse carro novo, eu fui passear em São Paulo. E encontrei esse meu diretor, que tinha virado empresário. E ele falou que queria montar em Santos. Eu falei que eu estava à disposição. E ele precisava de uma laje para instalar. Eu tinha acabado de alugar um imóvel. Esse cara era um empreendedor. Eu conversei com ele, ele era incorporador. Então, quando eu vi, eu era diretor daquela operação, já com a possibilidade de ter um produto e com a laje alugada com ele. Então, se você tiver acreditar no caminho, Uhum. Confiar no caminho. confiar no caminho, então então eu costumo dizer no meu escritório, você tem que dar sorte te encontrar trabalhando. Então, se você está nesse, então as coisas elas vão acontecendo. Então, é um pouco aquele filme do Jim Carrey lá, que ele resolve só falar assim. Só que às vezes a gente
não entende, né? Toda a alma humana que conecta tem um sentido, até para te atrasar às vezes. Sim. Por causa daqueles 10 minutos que te atrasou, você não atravessou a rua e deixou de ser, Você né? acredito muito nisso, em sincronicidade, né? Quem trouxe o conceito da sincronicidade de uma maneira muito profunda foi Jung, né? E eu amo, eu escrevi sobre isso no meu livro, que vai sair em novembro. E eu acredito que a sincronicidade, ela é uma manifestação de que a gente estava na hora certa, no lugar certo, de que tem algo maior regendo a gente, né? Eu acredito em Deus e Deus está soprando o tempo todo, inclusive quando não dá certo, e a gente fica batendo cabeça. Quantas vezes a gente não reclama daquele atraso dessa pessoa que chegou e falou, e começou a alugar a gente, mas aquilo foi, assim, te protegeu de alguma forma, né? Então aquilo te amparou no seu projeto para que não acontecesse alguma coisa. Mas só que assim, é muito sutil. É como a natureza, é muito sutil. Se você ficar parado na frente de uma árvore, você não vê ela crescer. Aí passa 3 meses e você fala, nossa. Então, um outro conceito importante também é assim, a maior árvore que existe, ela começou de uma semente. E a semente, ela nunca foi embora, ela tá lá dentro. Então, eu acho que a semente, a energia do começo. Então, você começou teu dia. Tá ali o dia que você vai ter. Ah, não, porque esse cachorro já acabou aqui, não gostei e tal, esse café, a funcionária atrasou, você já tá vibrando. Então, você vai atrair esse caos. Você Eu tá acredito muito. Eu não estou sintonizando. dizendo que eu consigo sempre seguir, porque eu ainda tenho muita consciência robótica, né? Ainda, né? Para mim, a vida é sobre elevar a consciência. Se der para ganhar dinheiro no meio do caminho, ok, mas para mim a vida é sobre elevar a consciência. Então, e aí você desperta essas coisas. E aí você vira instrumento e você vai se conectando com as pessoas certas. E outra coisa que você tem que, você vai te assustar muito. As pessoas que também não é pra estar com você vai sumir. Vai sumir ou vai acontecer alguma coisa. Não vai bater mais. E aí entra o desapego, né? Mas se a gente fica apegado, a gente tá quebrando todo esse fluxo de sincronicidade, das coisas estarem acontecendo como elas deveriam estar, e a gente cria resistência. Eu acho que isso é fé, né? Fé é acreditar naquilo que você não vê, né? Eu acho que quando você também tem muita opção é ruim, né? Então, quando eu cheguei em Santos, eu não tinha outra opção, né? Será que tem muita opção? Então, isso também é uma reflexão, né? Às vezes você... que menos é mais também, né? Não... O que você tem feito com o que você tem na mão? Que você pode fazer de melhor, né? Então, você imagina que o maior vendedor de imóveis do Brasil, sei lá, vamos imaginar que ele for marceneiro um dia. Então, ele estava se empenhado em entregar o melhor painel, fazer a melhor montagem. Então, eu acho que você tem que amar o teu ofício muito e você tem que ter a melhor entrega possível sempre para quem for. E aí, acho que as coisas... O resto vai ter no direcionamento. Eu senti aqui de te perguntar sobre motivação, porque vem muito essa pergunta para mim, mas eu me sinto desmotivada. Como eu faço o que tem que ser feito? E aí eu vou trazer um pouco do meu repertório que eu aprendi no esporte, né? Então, quando eu patinava, durante a época em que realmente era uma atleta de competição, eu treinava 5 vezes por semana, em média, de 3 a 5 horas por dia. Só que é o que tem pra fazer, Se eu tava motivada, dane-se, você tem que fazer. Então eu tenho uma percepção totalmente diferente, que a gente acaba sendo mal acostumado pela ideia de que precisamos de motivação para fazer o que tem que ser feito. E na verdade é movimento, precisa de ação, precisa de execução. A motivação, ela tá alimentando procrastinação, autossabotagem, que você fica ali esperando, a vida tá passando. E eu sinto, Abner, que você é um homem de movimento, você se coloca em movimento. Como você enxerga essa questão da motivação? Como você motiva os seus colaboradores? Como que você implementa isso lá? Ou quais são os conceitos que você tem sobre esse assunto? Porque eu vejo que a galera está aprisionada na espera pela motivação. Eu particularmente não acredito em motivação. Então a gente compartilha da mesma ideia, provavelmente.
uma coisa muito bacana, um documentário no Netflix que chama Método Stutz, que é aquele Jonathan Hill, aquele ator, né? Nunca vi esse, não. Que ele Como se fez chama? Método? Stutz, Método Stutz. É uma das grandes pérolas do Netflix. O Jonathan Hill, que é um ator muito famoso, ele fez o Lobo de Wall Street e tal, ele resolveu documentar e filmar todas as sessões, o psicanalista dele. E o psicanalista dele fala uma coisa que é assim, eu acho formidável. Ele fala o seguinte: a realidade, ela se compõe de 3 fatos que nunca mudam: a dor, a incerteza e o trabalho constante. A dor, a incerteza e o trabalho constante. Então eu aprendi há algum tempo que dor tem que ser vivida. Sim, sem dúvida. E, se possível, num ambiente controlado, compartilhada, porque dor compartilhada, dor diminuída. Mas ela tem que ser vivida, não dá para fugir disso. E dor não combina com motivação, a gente vive fugindo da dor. E a incerteza, porque o passado não muda mais, temos o presente e o futuro ele não existe fisicamente, ele não existe. Então tudo é incerto. E o trabalho constante, porque você tem que trabalhar constantemente, independente da sua situação financeira, se você está começando ou não. O Neymar tem que trabalhar constantemente, o Bill Gates trabalha constantemente, eu acompanho bastante a vida dele, os artigos dele. Então eu acho que é sobre isso, assim. Então a motivação ela não vai te levar muito longe, né? E acho assim, eu gosto muito daquela... Eu acho muito bacana, a prática faz o mestre. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tem muito sucesso no que faz, que não já tenha feito por pelo menos 10.000 horas. Ah, sim. Eu gosto muito dessa métrica. A hora da maestria, né? O volume de tempo de prática que te leva à maestria. Então o que eu sempre falo pra minha turma lá é assim, cara, comece quanto antes. Sim. Porque até às vezes a gente olha, mas o jogador tem 25 anos e é milionário. Tá, mas ele tá na base desde os 10 anos, ele tá na expectativa desde os 10 anos, ele tá lá não sei aonde na escolinha e bate bola e vem... E começar, tem que começar com o que você tem e seguir em frente e se acostumar com a dor, porque cara, o mundo não te deve nada. E é Carlos Drummond de Andrade, né? A dor, ela tá ali, não, eu tô parafraseando, tá, gente? Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então eu trago isso para um ponto de reflexão de vocês que estão aqui com a gente dentro dessa fala que empreendedorismo migrou para a espiritualidade. Eu amo, eu sou exatamente essa pessoa, não à toa que nas nossas reuniões a gente acaba ficando um tempão conversando sobre os assuntos do invisível, da vida e da nossa fé. E Abner, eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente aqui de visão de futuro, porque às vezes a pessoa tá ali no momento em que ela tá estagnada, insatisfeita. Você teve grandes momentos de virada na sua carreira, no seu relacionamento, que você precisou recomeçar. Ou sair de um lugar que era o seu sonho, mas quando você foi ver não deu certo, e você continuou, você se manteve em movimento. A pessoa que tá aqui com a gente, insatisfeita, infeliz, estagnada, e não está conseguindo ter visão de futuro, o que você diria para ela? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que, assim, Deus é perfeito. Se ele quisesse que todo mundo fosse próspero, abundante e rico, ele estalava o dedo e todo mundo seria. Então a primeira coisa que tem que se ligar é que se foi colocado no teu filme esse momento difícil, é porque você tem que passá-lo, você tem que vivê-lo. Você não vai conseguir substituir nem colocar ninguém no lugar. Assim, entender que o externo só vai mudar quando alinhar o interno. Eu acredito muito nisso. 2, servir, né? Eu acho que boas oportunidades, elas começam, muitas vezes você está trabalhando até de graça. Né? Eu trabalhei muito. Você está trabalhando de forma voluntária. Gente, Então você vai criando... Você não... eu sei que é paradoxal, mas assim, você não pode olhar para dinheiro. Não olha para dinheiro. Não olha... Uma coisa do nosso ramo, que eu acho muito bacana, eu ensinei para os meus corretores. Eu nunca faço a conta dos 6%.
o corretor ele tem essa tendência. Vou mostrar uma cobertura de 3 milhões. Nossa, 6%, 180. Nunca faça essa conta porque o negócio vai cair. Só pensa em se conectar com esse comprador, entender a dor dele, entender o desafio dele. Então, eu acho que o dinheiro ele é fruto de um bom É trabalho. uma E consequência. aí você, nesse ambiente, você começa a entregar valor, bastante valor. E aí você vai percebendo os sinais, entendendo que você vai ter que ter bastante esforço multidisciplinado por um bom período. Aí as coisas começam a acontecer. E depois vai parecer mágico, inclusive. Se você tiver nesse propósito, né? O problema é que todo mundo é muito imediatista. Eu nunca tive pressa de crescer, nunca tive pressa de ficar rico, nunca tive pressa de dar super certo. Eu não tenho problema com isso. Eu já suprimi há alguns anos meus gatilhos de consumo. Eu não tenho pressa. Interessante, porque se você vem de um histórico de mente ansiosa, eu acredito que é uma baita expansão do seu ser chegar nesse ponto, né, da confiança, porque você precisa ter confiança, você precisa ter entrega, para saber que as coisas estão sendo regidas por uma lei do tempo que não é nossa. Mas é porque eu me rendi, né? Muitas pessoas estão em negação. Eu sou ansioso. Eu tenho problema com ansiedade. E a minha ansiedade, ela tinha um viés de paranoia. Então eu foquei nisso e encontrei estratégias. Então eu não saio do tema, eu só estudo o tema, porque eu tenho esse problema. Ué. Aí, quantas pessoas você fala? Não, imagina, eu ansioso. Pô, você começa 1000 projetos e não termina nenhum. Você está patinando há anos, porque você está em negação. Você acha realmente que você é muito bom, você só não teve a oportunidade certa. Então, autoanálise diária. E para permanecer também. Chegar, eu honestamente acho que chegar é o mais fácil. Quero ver permanecer, né? Eu quero estar aqui um dia conversando com você porque a revista foi sucesso por 40 anos. Foi por 30 anos. Não à toa, os nossos concorrentes, todos eles têm 30, 40 anos. Por que a gente é bem maior que eles? Fica aí a provocação. Então, para eu também não ficar dessa forma, eu vou ter que me reinventar diariamente. Vai. E aí é o desapego de novo. Olha que impressionante, gente, como as coisas voltam. Abner, eu conheci a Invista, eu quero contar, falei no começo que eu ia contar essa história, né? Eu sempre tive o sonho, um dos meus sonhos, né? Porque tem sonhos intangíveis, tem sonhos materiais, a gente tem sonhos profissionais. Eu tinha um sonho de morar numa cobertura, né? A gente hoje tá aqui, nessa cobertura. Mas levou muitos anos para isso acontecer. E chegou um dia que me deu um negócio, eu sempre gostei de ficar vendo imóveis na internet. Quando eu era criança, Abner, eu abri o jornal, na parte dos classificados, a seção de imóveis, eu amava. E era tipo, eu já sabia ler. E eu circulava para mostrar para minha mãe os que eu achava mais legais. Eu sempre gostei de fazer isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu estava andando na Minas Gerais, aqui perto do meu bairro. E tinha um prédio branco, que tá lá até hoje, super bonito, de esquina, e uma placa de vende-se. Eu falei pra minha mãe, eu quero entrar nesse prédio. Minha mãe, mas a gente não tá procurando apartamento. Eu falei, mas eu quero ver como as pessoas moram nesse bairro. A gente não morava nesse bairro. Quero ver como as pessoas moram, quero ver como é uma casa grande, enorme. Porque eu sabia que naquela rua os prédios eram apartamentos um por andar, e eu nunca tinha entrado numa coisa desse tipo. Eu não sei porquê, mas a minha mãe falou com o porteiro, aceitou, e a gente subiu. E eu lembro exatamente do piso de madeira, muito parecido com o que a gente tem lá em cima, de ter uma suíte com uma banheira, coisas que eu nunca tinha visto. E eu falei, caramba, isso existe, com 11 anos. E ficou na minha cabeça. E daí eu lembro que eu tive uma amiga na escola que morava numa cobertura. E eu fiquei fixada naquilo. Imagina como é ter um pedacinho de céu, uma piscina, que a gente tá na cidade mais verticalizada do Brasil, né, aqui em Santos. Então, às vezes as pessoas falam, por que você não vai morar numa casa? Eu falo, gente, não é bem assim, não tem muita casa aqui em Santos e você, às vezes, dependendo do bairro, é bastante prédio em volta. Não é o tipo de casa que eu teria, apesar de ter muita gente que gosta. Mas o meu perfil é vista, eu quero ver o horizonte, eu quero olhar para o mar, era meu sonho da minha vida. Por que a cobertura? Para ter espaço e para olhar para o mar. Era meu sonho.
E aí, beleza, fomos indo, fui carregando tudo isso ao longo, né, dos anos e chegou um momento em que eu achei uma cobertura muito interessante num prédio que eu adoro, no Gonzaga, e era em Vista, mas em Vista, eu não sabia o que era em Vista. Apesar de ver muito, o trabalho de marketing que vocês fazem é impecável. Eu trabalho com isso, eu reparo. As peças de mídia, a qualidade dos conteúdos, a maneira como tudo é comunicado, beleza. Aí agendei. Eu tava recém-parida da Liliu. Não, eu não lembro agora. Mas eu tava com um bebê no colo, era uma mãe descabelada no puerpério. E a gente agendou. Eu falei, só falta chegar lá um corretor que vai ficar me ligando. E eu no puerpério, eu vou tacar esse telefone longe eu vou mandar esse cara a merda. Mas beleza. Eu cheguei e tinha um cara ruivo, de terno azul marinho. Eu falei, mas será que o dono do apartamento veio me receber? Não era o corretor? Não era o corretor. O Cauê. O Cauê, educado, polido, gentil, um lorde. Falei, onde brotou esse rapaz aqui? O Crica adorou ele, o Crica é super crítico, né? Adorou ele. No dia seguinte, não ficamos recebendo ligação, nem mensagem. Eu falei, não tem ninguém me enchendo o saco. Não ficou me empurrando o imóvel, falando esse imóvel é fantástico. Não, me perguntou o que vocês buscam, qual o momento de vida, qual o sonho de vocês. Tudo isso que você falou que treina eles, né? Eu falei, não, gente, onde foi que eu me perdi nisso tudo? Porque eu nunca vi isso. E foi assim que eu virei cliente. A gente é muito exigente. Não foi aquela cobertura. Mas para eu adquirir a cobertura que eu queria, eu precisava vender meu apartamento. E vocês venderam meu apartamento em um dia. E depois teve um outro apartamento que vocês venderam em um mês. Aí a minha mãe quis se mudar, mas para ela se mudar precisava vender o dela. Vendeu em 3 semanas. O Cauê levou ela nesse atual apartamento dela de primeira. Ele entendeu o que ela queria e falou, dona Nádia, eu vou te levar nesse imóvel. De primeira. Assim, eu falei, não, alguma coisa tem. Quem é que tá por trás disso? É você. Parabéns. Obrigado. Porque é muito louco isso. Eu falo, como eles têm esse tato, a sensibilidade, a escutativa no coaching. Quando eu me formei em coaching, qualquer terapeuta, qualquer bom profissional que tem escutativa, ele vai ser muito mais solucionador, ele vai entregar muito mais resultado. E às vezes estão querendo empurrar pra gente coisas que não fazem sentido. A escutativa que os seus colaboradores têm é impressionante. E outra coisa que eu gosto é que tem muita mulher trabalhando na empresa, tá? 44. É isso. Tem 44 mulheres que trabalham com a gente. Por mim, só tinha mulher. Que fora da curva, sabe? O jeito que você aposta nessa força feminina, na qualificação feminina, nos nossos pontos fortes, porque a gente tem imensos pontos fortes, inúmeros pontos fortes, e na sensibilidade que essa galera tem. Eu achei muito diferenciado, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Então eu preciso te contar, acho que você sabe da maneira como eu comecei, conheci vocês e vocês sabendo desse meu hobby de ficar vendo apartamento na internet. Que a gente fica lá vendo apartamento na internet, mesmo quando não quer comprar. Eu gosto de contemplar, de ver outras formas de viver, de ver outras decorações. Se eu não tivesse sido jornalista, talvez eu teria sido arquiteta, designer de interiores, artista. Eu gosto muito disso tudo. E quando eu entro num imóvel... É um universo muito enriquecedor, né? Eu amo ver outras formas de viver, enfim. E daí eu tô assim, eu tô muito feliz, porque vocês me deram a chance de praticar esse hobby que eu tanto gostei, de ativar minha criança interior, que adora ver como as pessoas moram, e de colocar isso pra minha galera, pro meu público. Quando eu fazia os Diários da Reforma no YouTube, era o quadro que eu tive mais sucesso. Depois dos diários de gravidez. Interessante, né? Então, temos aqui muita similaridade, porque é uma coisa que eu gosto e as minhas seguidoras gostavam muito também. Então, eu quero te agradecer pela confiança e pelo trabalho muito diferenciado que você faz lá, porque é inspirador ver como a galera comemora e como gosta e como tem essa paixão que você falou, tem que ser apaixonado pelo seu ofício. Como você conseguiu nutrir isso lá dentro. Dá trabalho, viu? Dá bastante trabalho. Eu acho que casa que a gente mora, casa que a gente compra, é um pedacinho de céu, né? Você fecha a porta ali, você tá... Então eu acho que o imóvel, ele é totalmente lúdico, né? E ele é
é parte essencial e principal da nossa vida. E depois que a gente resolve, o resto flui melhor, né? É a minha visão sobre imóveis e onde você escolhe residir. E a gente sempre investiu bastante em treinamento, né? Sempre treinou bastante, muita conversa face to face, muita orientação, muito caso prático, muito protótipo que deu certo, casos que não deram certo também. A gente também já perdeu muita venda, a gente também já aconteceu de ter clientes insatisfeitos. É o que eu te falei, é uma construção diária. E agradeço a Deus da tua experiência ter sido ótima, como a maioria dos clientes até então. Mas toda empresa tem desafio também e a gente está lá para superar. E o Cauê, em especial, juntou talento com a nossa fórmula, né? Ele já tem excelentes predicados dele, né? É um sujeito muito educado, uma pessoa muito simples, humilde, acessível, gosta de boas histórias, gosta de se conectar. A minha mãe, eu brinco, né? Ele é o filho que a minha mãe não teve. A minha mãe só faltava adotar o Cauê. Ela adora ele, adora, adora. A dona Nádia adora Cauê. Mas a galera lá, o Jeff, o Felipe, as Ele viveu seus meninas... processos também, né? Se eu não me engano, ele tá no 4º, 5º ano. Ele também se refinou, né? Ele viveu o propósito, viveu o processo, um dia de cada vez, e ficou bom, né? E como você enxerga a evolução? Você tem métricas? Porque outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, que é a minha dermato, doutora Natália, que inclusive vai ser entrevistada aqui, e ela falou: Ju, eu precisei aplicar uma metodologia de teste, de treinamento de pessoas. Então é o teste de um dia, o teste de uma semana, depois o teste de um mês, porque às vezes eu insistia muito e não era bom para ninguém. Às vezes realmente a pessoa não se encaixa, às vezes é algo que vai demandar muito da nossa energia. Como que você enxerga isso? Ver potencial onde ainda não está lapidado e quanto tempo você daria de chance, caso a caso? Como que você aplica isso na Invista? Olha, um corretor hoje que trabalha com a gente, ele vai se formar e a gente vai conseguir ter um bom parâmetro com 1 ano. 1 ano. Né? E quando não encaixa na cultura da empresa? Você tem como Não, mas a gente prever? percebe rápido. Percebe rápido. 90% é acertar na contratação, é recrutação, né? Recrutação. Acertou na recrutação, acho que o resto flui bem, e em 3 meses a gente já sabe se a pessoa vai virar ou não. E assim, a gente tem uma forma de trabalhar, a gente acredita muito em feedback nu e cru realístico. Então isso é uma análise que, quando eu tenho oportunidade, eu faço com a minha equipe inteira. Uhum. E assim, se o colaborador estiver aberto, ele aprende muito. Porque problema de empresa, todo problema ele é pequeno se ele for resolvido imediatamente. As coisas vão ficando grandes, entendeu? E então você tem que ter essa cultura e esse ambiente que favorece feedback. Sim. Que favorece feedback construtivo, claro, nunca de forma julgadora ou depreciativa. E é isso, assim, e isso é diariamente. Excelente. Muita conversa, muita repetição, muita estratégia, muita observação. E o feedback direto, ou vocês têm uma reunião de times em que feedbacks são passados ali? Como que é essa abordagem? Como que você sente que funciona melhor? A gente tem 2 grandes reuniões que acontecem quinzenalmente. Então a gente tem indicativos diários que a gente percebe que o corretor está na rotina de trabalho fazendo certo. Bater metas é o time fazendo certo. Tá. Então são critérios de assiduidade, são critérios de captação, são critérios de conversão em vendas, são critérios de... Um corretor, ele tem muito mais chance de fazer vários negócios se ele tiver muitas visitas. Um grande momento do corretor é a visita no imóvel com clientes. Então, se um corretor tem poucas visitas, logo ele vai vender pouco.
Sim. Então a gente observa isso, dá feedback e às vezes tem algumas parcerias que caminham para o fim realmente porque não encaixou, Não encaixou. não deu E a certo. vida que segue. É. Melhor para todo mundo. Porque um negócio, ele existe para dar lucro. Precisa ter resultado. As coisas precisam acontecer. Você precisa estar em movimento. Então, apesar de todo esse discurso nosso filosófico e espiritual que a gente gosta, a gente olha para o negócio da forma como ele tem que ser. Uhum. E a gente espera que o corretor entregue resultado. Ele precisa entregar resultado. E a gente precisa entregar resultado para ele. Então, o princípio dessa relação é interesse. Precisa estar explicitado a expectativa de cada um. Sim. E então tem que desmistificar isso nas empresas, né? Tem que deixar claro o meu objetivo e ver se o objetivo dele encaixa com o nosso. Exatamente, se bate mesmo. Sonhos. Algum sonho que você possa compartilhar para sua vida, para Invista? Olha, boa pergunta. Não precisa responder, você pode levá-la para casa. Boa pergunta. Porque não tem como. Às vezes as pessoas falam, ai, mas quando eu falo de sonhos eu não consigo, não saio. Cara, não é assim. Tem que refletir, tem que internalizar, tem que processar, tem que expandir. Eu acho que hoje, refletindo sobre tudo, eu acho que sucesso é ter paz. Amém. Então, paz verdadeira, né? Então, eu acho que o sonho que eu tenho hoje é de me conhecer cada vez mais, né? Eu tô nessa jornada. O meu negócio, eu tenho certeza que se eu continuar com essa vontade de compartilhar, de ajudar, de influenciar positivamente, deixar uma marca, deixar um legado bacana, ele só tende a crescer, né? O mercado é muito grande, a nossa indústria, eu acho que ela ainda fica muitos anos sem ser substituída por robô, né? Acho que o agente humano ainda vai ser protagonista dela por muito tempo. O Brasil é um baita país, né? Um continente. Penso em explorar outras praças também. Vem aí. É isso que a gente pensa. Bom, parabéns. Obrigada, viu, pela conversa, pela sabedoria, pelos insights, pela nossa troca. E pelo que você está criando. Obrigada por possibilitar uma experiência incrível na nossa cidade, por ter acreditado na nossa cidade, gerado empregos e gerado um movimento que ainda não tinha sido visto por aqui e ainda não se vê, que vocês começaram, você começou. Então, sucesso, conta comigo. Pessoal, acompanhem lá pelo meu Instagram, pelo TikTok, Lar Invista. A cada mês eu vou visitar um lar incrível de diferentes plantas, diferentes bairros, diferentes conceitos, porque eu acredito que agora eu vou usar a sua frase, tá? Assim como o Abner, o nosso lar é o nosso pedacinho do céu. Adorei que você falou isso e hoje eu me sinto assim muito abençoada de poder estar aqui, de fazer o que eu faço. E lá atrás, assim como você, né, os nossos tombos ensinaram, fortaleceram, mas a gente escolheu ser protagonista. E que essa fala te ajude a encontrar o seu protagonismo de alguma maneira, o seu recomeço, a sua nova chance e o seu dar uma chance, como o Abner falou. Então, sucesso, conta com a gente. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Amei, foi sensacional. Daria, mas a gente poderia ficar aqui uma tarde toda falando, hein, Abner? Mas você volta, daqui a pouco a gente abre aqui esse espaço para vocês dizerem o que vocês gostariam de ouvir mais, quais outros temas, não só sobre empreendedorismo, mas o que mais vocês gostariam de ver e ouvir aqui. E você é bem-vindo, obrigada. Obrigado a vocês. Até a próxima. Um beijo, turma. Compartilha, segue e avalia o podcast. Até mais.